Amado Padre Rosimar, vigário forâneo desta forania do Divino Espírito Santo, na pessoa de quem cumprimento os demais sacerdotes presentes nesta liturgia. Senhor Prefeito, Vice-Prefeito e suas dignas esposas, demais autoridades civis e militares, ministros e ministras, seminaristas, candidato ao diaconato permanente, Deus seja louvado no Santíssimo Sacramento do altar. A nossa básica preocupação com a pessoa humana é com a sua condição de alimentar. Quando nasce a criança, a maior preocupação da mãe é que ela possa sugar o leite materno e assim viver. Quando nós recebemos alguém em nossa casa, temos esta preocupação com o alimento, pois nós necessitamos deste alimento salutar para a nossa vida. E Deus quis também nos ajudar nesse processo de uma digna alimentação. E a Eucaristia, ela é o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, alimento para a vida eterna. Mas as raízes históricas, bíblicas, da Eucaristia já estão no Antigo Testamento, na Páscoa dos judeus, sobremaneira na travessia do deserto, quando Deus alimentou o povo com o maná. O maná é esta prefiguração no Antigo Testamento da Sagrada Eucaristia que Nosso Senhor iria instituir para nós. O Catecismo da Igreja, fundamentado no Concílio Vaticano II, na Constituição da Liturgia, a primeira a ser confeccionada pelos padres conciliares, Sacrosanto Concílio, define para nós extraordinariamente o que é a Eucaristia. Ela é o ponto, é o cume máximo da vida da Igreja. A Eucaristia como sacramento, sinal de Cristo que nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Esses dois elementos materiais, indispensáveis e necessários para que haja o sacramento da Eucaristia, o pão e o vinho, são de um rico e extraordinário significado para nós. O pão que vem do trigo, que é plantado, que é colhido, que é esmagado, às vezes debaixo do sol, debaixo da chuva, que retrata também o sacrifício, a peleja do homem para obter o alimento. O vinho que vem da videira, que é trabalhada, que é cultivada, que é podada constantemente, isso causa dor. Esse vinho que vem da uva esmagada, pisada, moída, para dar o vinho. O pão e o vinho, matéria insuficiente do sacramento, retrata também a peleja do homem, a luta, que retrata também o sofrimento de Cristo. E Nosso Senhor quis ficar no pão e no vinho, como presença real, consubstancial do seu corpo e do seu sangue. É o alimento da Igreja. Não há Igreja sem Eucaristia e não pode haver também a Eucaristia sem a Igreja. Nos ensinou João Paulo II na sua exortação pós-sinodal de Eclésia de Eucaristia, onde o Papa, de saudável e venerável memória, descreve para nós
uma catequese extraordinária, que depois vão sendo lembrada pelos outros papas, como o Papa Bento XVI, na sua encíclica Sacramentum Caritatis. A beleza da Eucaristia, a presença real de nosso Senhor no pão e no vinho, consagrados no seu corpo e no seu sangue. A Eucaristia, meus irmãos, não é uma brincadeira, não é um rito, não é apenas uma lembrança, mas é a presença real de Jesus. Eu posso dizer para vocês, na minha pessoa, no meu testemunho acerca da Eucaristia, Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies consagradas do pão e do vinho. A Eucaristia é o ponto fulcral, é o centro, é o sentido da vida da igreja. Por isso que nas denominações cristãs não católicas não vigora o sentido estrito de igreja, mas como movimentos cristãos livres, porque falta especificamente o sacramento da Eucaristia. E para que esse sacramento aconteça, é preciso que haja a tradição apostólica. Ninguém pode fundar uma igreja e dizer que ali tem a Eucaristia, se não tem a tradição apostólica, que vem pelo gesto da imposição das mãos dos bispos, desde os primeiros apóstolos até hoje. A Eucaristia é algo muito sério, e é ela que define a presença real de Jesus neste universo nosso. A Eucaristia, pão da vida, é o corpo de Cristo, que Ele nos dá a comer, nos dá a beber para a nossa salvação. Assim como nós precisamos do alimento material, da água, para manter o nosso corpo com vitalidade durante essa nossa travessia pelo mundo, a nossa alma necessita do sacramento, deste sacramento augusto da Eucaristia, para que nós possamos atravessar com esse viático este mundo até chegar ao céu. No canto da sequência, o cantor concluiu o canto falando do céu, da nossa salvação eterna, da nossa caminhada para o céu. A Eucaristia é este sacramento que nos prepara para o céu. Daí a tristeza de muitos de vocês que não podem receber a comunhão por causa dos impedimentos. Nós devemos fazer tudo para que um dia possamos todos comungar, porque a Eucaristia realiza a igreja. Por que nós celebramos todos os anos aqui e lá em Formosa, com todas as paróquias juntos? Porque a Eucaristia é isso. Ela é a unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O corpo de Cristo precisa estar intacto. Isso nós podemos ver nos ensinamentos dos padres da igreja, quando o soldado tira a túnica de Jesus, aquela túnica bonita, tecida de alto a baixo, com uma única costura. Eles não tiveram coragem de parti-la em pedaços, mas lançaram à sorte. E os padres da igreja veem nisso a força também eucarística, que une a igreja. A túnica de Cristo, imagem da igreja, não pode ser dividida. E o que une a igreja é a Eucaristia. Todos os católicos que começam a questionar, seja teólogo, quem quer que seja, o poder da Eucaristia termina na heresia, na apostasia, fora da igreja. E nós católicos somos chamados a morrer adorando a Eucaristia. Nós celebramos a Eucaristia no altar. O altar que é a força, é a expressão da máxima caridade do amor de Deus por nós. E do altar, meus irmãos, a hóstia consagrada. Esse elemento tão pobre
de farinha de trigo com água, mas que pelas mãos do sacerdote, como ordenou Jesus, Cristo veio em corpo, sangue, alma e divindade esconder sob as espécies, ela é levada ao sacrário onde nós adoramos. Se nós fôssemos ouvir aqui os testemunhos de muitos de vocês que receberam graças poderosas na adoração do Santíssimo, a gente ficaria aqui vários dias. Todos nós temos milagres, bênçãos e mais bênçãos a testemunhar, recebidas no altar e no sacrário, na adoração a Jesus Eucarístico. Certa vez escutei um padre famoso criticando o ostensório que nós usamos para colocar a hóstia consagrada, Cristo, para ser adorado. Em nome da teologia da libertação, agora chamada teologia ecofeminista da libertação, ele dizia, ao invés de comprar um ostensório rico, ornado de pedras e tantas belezas, por que não dá o dinheiro aos pobres? É um Judas. E eu conversei com meu bispo, eu era padre. Falei para o meu bispo na época, eu escutei isso. Fiquei tão triste, porque eu tinha comprado um ostensório bonito para a paróquia. E meu bispo disse, eu não sei, meu filho, mas será que ele dura 6 meses na igreja? Durou menos de 4 meses, deixou o ministério para amigar-se com a sua secretária. Porque é assim que os hereges começam, criticando as coisas santas, e termina no calabouço do altar podre do pecado. São as camas de motéis e as camas de traição. A Jesus tudo. Veja a arte da nossa igreja ao longo dos séculos. Quantas homenagens ao Santíssimo Sacramento. Quantos ostensórios bonitos, diante do qual nós podemos contemplar a beleza do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que nos anima neste mundo, na nossa caminhada para o céu. Meus irmãos, a missa é tudo. A celebração da missa pode mudar o mundo, pode mudar os nossos corações. A Eucaristia é a força da igreja neste mundo. E nós vamos vencer todos os males, todas as perseguições que hoje se faz à igreja com o poder da Eucaristia. Lembrando Santa Clara de Assis, que numa madrugada fria e sofrida, a cidade de Assis, cercadas pelos saracenos, imundos e pagãos, que subiam a colina para estragar o mosteiro das monjas, para matá-las, para destruir tudo, porque eram inimigos da fé. E Santa Clara de Assis sai com a âmbula, com Jesus hóstia, naquela madrugada fria e sofrida, e vai ao encontro dos saracenos e ergue a hóstia consagrada diante deles, que tombam e saem em retirada. Como não lembrar Santo Antônio de Pádua, que ao desafiar os hereges, com as suas pregações tremendas, quando falava da Eucaristia, um herege esquisito levanta e diz, você está mentindo. E ele estava montado na sua burra, atacando o santo, e você mente. Como pode estar Deus num pedaço de pão? E Santo Antônio suavemente diz, vamos fazer uma aposta? Deixa-me a sua mula 24 horas aqui sem beber e sem comer, e eu vou expor o Santíssimo e o feno. E ele topou. 2 dias depois estava lá o santo e o povo assistindo. O Santíssimo Sacramento exposto,
e um feno verde cheiroso. Trouxeram a burra e ela ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento para a conversão em massa das pessoas daquela cidade, inclusive do herege. Quem não conhece o milagre de Lanciano, um padre sem fé? Sempre tivemos padres sem fé na igreja, que celebrava a missa sem crer. E num belo dia, quando ele celebra, a hóstia vira carne e o vinho vira sangue coagulado no cálice. Está lá até hoje, em exposição, lá em Lanciano, na Itália. E o padre se converteu e daquele fato originou-se a festa, a solenidade do Santíssimo Sacramento que nós estamos celebrando hoje, há quase 900 anos. A Eucaristia, meus irmãos, é a presença real de Jesus, porque Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E essa maneira, Jesus a faz na Eucaristia. Quanta beleza, meus irmãos, os altares, mundo afora, onde nosso Senhor acontece pelas mãos do sacerdote, se transubstanciando nas espécies do pão e do vinho, consagrando-as para alimento do nosso povo. Quantos capelões das Forças Armadas em tempos de guerra, que celebraram a missa no campo de batalha, no meio dos bombardeios e sofrimentos, e Deus lhes deu a vitória. A nossa vitória está no altar. Ara Dei Cristo Est. O altar de Deus é Cristo. É aqui, meus irmãos, que está a resposta para todas as angústias da nossa vida. A Santa Missa é o maior ato de culto que o mundo pode oferecer a Deus. Daí, nós não podemos cansar da Santa Missa, quer dominicalmente, quer semanalmente, quer diariamente. A missa é tudo na nossa vida. Nós não vamos a 1000, a 100, 200 missas. Nós vamos à única missa de Cristo. E essa que nós estamos celebrando é aquela do cenáculo de Jerusalém, onde nosso Senhor quis instituir o sacramento do seu corpo e do seu sangue para a nossa salvação, para a nossa direção nesse mundo. Todo o nosso culto, a nossa adoração, a Eucaristia ainda é pouco. O nosso respeito ao Santíssimo Sacramento, o nosso amor à Santa Missa. Nós vivemos um mundo de crise. O mundo está triste, o mundo está doente, o mundo está enfermo, onde nós vemos tantos ditadores, tantas pessoas querendo controlar tudo, mandar em tudo, prender todo mundo. Pobres almas, tristes almas, sem Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. Há poucos dias, um ditador sanguinário, que dirige um estado com narcotráfico, pisava nosso chão. Que triste rosto, que homem triste. O que falta naquele homem? Falta Deus, falta Cristo. Quando o homem se coloca no lugar de Deus, ele começa a morrer. E da morte mais triste, que é a morte espiritual. Todos vocês mais novos vão ficar sabendo como vão morrer. Este e tantos outros ditadores, como o da Nicarágua, que agora proibiu fazer vinho e pão eucarístico na Nicarágua, para que a igreja não celebre mais a missa. Nós vamos ver como eles vão morrer. Eles vão para o esgoto, para a vala do inferno, da condenação eterna. Porque se colocaram no lugar de Deus. A Eucaristia une os povos, une a nossa fé. Certamente chegará o tempo em que nós não celebraremos mais a missa nas igrejas, mas nos porões das casas, escondidos, por causa da nova ordem,
por causa do comunismo, por causa de tantas misérias. Mas nunca o mundo ficará sem a Eucaristia. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Quando a igreja de Notre-Dame, na França, pegou fogo, com um grupo, há poucos dias, havia passado por ali. Mas não visitei aquela igreja, que eu não gosto muito da história dela. E uma peregrina me ligava: Dom Adair de Deus, a igreja de Notre-Dame está em chamas. E ela chorava. E eu disse para ela: minha filha, uma hóstia consagrada vale mais do que esta igreja. Portanto, adoremos com Maria e os anjos a Jesus Cristo, e isso basta. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Sejamos uma igreja eucaristicizada em preparação à volta de Cristo. Assim seja. Amém. Creio em